Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero falar sobre um tema muito polêmico, que é reinar em vida. Lá em Gênesis 1:26, a palavra diz que Deus fez o homem para reinar sobre os animais, sobre as plantas. E, no entanto, após o pecado de Adão, o homem deixou de reinar. Vou ler o texto base dessa pregação, que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tem três verdades incríveis aqui nesse versículo. A primeira verdade é que as coisas de Deus são recebidas, não são tomadas à força. Quando você recebe de graça. Nós temos uma dificuldade natural de receber. Nós somos sempre desconfiados quando alguma coisa é de graça. Então, nós temos que ter o coração aberto para receber. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é a abundância da graça. Que a graça não é uma palavra, a graça é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Veja que no tempo da lei, do Antigo Testamento, que é antes da graça, os religiosos faziam troca com Deus. Eles viviam na base da troca. Faziam alguma coisa para Deus para ser perdoado, para ser aceito. Nesse novo tempo, após o Calvário, veio reinar o tempo da graça, onde a única coisa que eu preciso fazer para ser aceito, para reinar, é ter fé. A fé, a partir da troca do Calvário, do sacrifício de Jesus, a fé passou a ser a única moeda de troca dos céus. Ok? Então, o que é abundância? É muita coisa. Vou ler um texto aqui para explicar melhor. Em João 1,17, diz o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça é a verdade. A lei é a época de Moisés. Vem dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que são as leis de Moisés. Como era no tempo da lei? Se eu não cumprisse a lei, viria a ira de Deus sobre mim. Lá no Calvário, houve uma troca maravilhosa. Jesus foi no meu lugar para a cruz, levou todos os meus pecados para a cruz, para que eu não precisasse ir. Então Jesus pagou por todos os meus pecados. Essa foi a maravilhosa troca do Calvário. Então, nós entramos agora, a partir desse momento, dessa troca do Calvário, no tempo da graça, em que tudo é nos dado de graça através da fé em Jesus Cristo. Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus lá na cruz. Então, não tem mais ira de Deus nesse tempo da graça que nós vivemos. Agora, Deus passou de ser apenas Criador para ser agora o nosso Pai. A lei não é a verdade, a graça é a verdade. Em Romanos 5:20 diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Seus pecados foram todos perdoados lá na cruz, os pecados passados, os pecados futuros. Basta que você creia em Cristo. Deus não está furioso com você. O tempo da ira ficou lá no Calvário. A terceira coisa que fala aqui nesse versículo é o dom da justiça. Em 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para reinar, para ser salvo, tem que ser justo. Mas é impossível ser justo por mim mesmo.
Para isso, no sacrifício do Calvário, Deus nos fez justiça em nosso lugar. Ainda aqui em Gálatas 2,16 diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o que eu tenho que dizer para você hoje é o seguinte: Cristo é a verdadeira graça. A salvação é de graça através da fé. Se você quer reinar, se você quer destravar a sua vida espiritual, creia que houve a troca no Calvário. A partir de então, tudo é de graça. Deus nos dá de graça, nós somos seres justos e tudo é de graça através da fé. Não viva mais debaixo de condenação. Hoje estou salvo, amanhã não estou salvo mais. Pare de fazer troca com Deus. A única moeda de troca dos céus, como eu sempre digo, é a fé. Meu nome é Dalmo, sou membro da Igreja Videira de Araxá. Curta, compartilha, se inscreva no canal.